Fala, espectadores do João Kleber, começando aqui o videozão da lore do Dead Cells simplificadamente, de um jeito bacana, que dê pra entender tudo perfeitamente. E vai ser basicamente isso. Quem vai entender, não sei, vai ser pouca gente, mas é desse jeito que eu vou fazer esse trem. Vambora, começar essa bagaça. Ó, basicamente Dead Cells se passa numa ilha. Mais precisamente tem o rei e a rainha, que são dois fé da mãe, né? Os dois, basicamente, depois que a ilha principal do jogo entrou numa crise extrema, né, por uma doença que que preventivamente era desconhecida, o que eles fizeram? Os dois se isolou no castelo e deixou o resto da população pra lá, pra todo mundo morrer. Aí tinha esse comedião aí, que é o mão do rei, né, que é o doidão, que era o braço direito do bagulho. E também tinha esse maluco aqui, ó, esse cara de cachorro abandonado aqui, que era o gigante. Esse maluco aí não era muito pá com o rei não, mas ele era o protetor dos portões do castelo. Esse cara era o brabo da putaria. Bom, e também basicamente o maluco do rei e a vagabunda da rainha, os dois eles viviam no luxo, né? No luxo total, na malandragem, na pilantragem, banjando a riqueza. Mas os moradores da ilha, os caras, todo mundo se fudia, velho. Todo mundo tomava no meio do rabo. Por quê? Porque enquanto estavam lá os dois bonitão no tudo bom do melhor, os moradores da ilha tava tudo na pobreza extrema, todo mundo se virava pra sobreviver, velho. Então acabou que isso gerou uma revolta meio grande, né, na ilha. E basicamente a fonte de renda dos moradores, fonte de alimento principalmente, era o povo sair pescando. O povo sair pescando, sem licença, sem nada, só pescava. Mas aí, velho, o povo começou a comer os peixes, e os peixes estavam tudo contaminados, bicho. Tava tudo contaminado. Aí os rapazes iam comendo os trem e começaram a pegar a doença. A doença começou a se propagar, principalmente na água. E quais que foram as principais suspeitas? Digamos assim, quais que foram as principais suspeitas? Foram principalmente uma seita aleatória que apareceu. Apareceu uma seita aleatória no santuário. Isso eu explico mais pra frente. E que ninguém sabia de onde que eles vieram, ninguém sabia de nada. E é basicamente isso, cara. Tem mais especulações, né? Por exemplo, os guardas jogavam corpos de cima das torres. Jogavam os corpos lá de cima, eles iam caindo. E também jogavam corpos no esgoto, né? O esgoto é um dos mapas do negócio. O povo jogava corpo tudo no esgoto. Aí acabou, começou a infectar a água. Essa é uma das principais suspeitas, né, da propagação do vírus. Corpo morto. Basicamente é isso. Bom, e depois que a situação começou a ficar feia, o maluco do rei falou assim, ó, falou pros guardas: ó, vocês vão pegar todo mundo da vila, todos os moradores, toda a sociedade, todos que estiverem com suspeita da doença ou que estiverem infectados, vocês vão tacar tudo dentro da prisão. Tacaram todo mundo lá dentro, sem medicação, sem apoio, sem nada. Se fosse, ó, deixa todo mundo lá dentro e larga o povo lá tomar no rabo. Aí o que aconteceu? O que aconteceu depois disso? Claro que deu merda, né? A doença acabou que se lastrou mais ainda. Gente que nem estava infectada, que ele jogou dentro da prisão injustamente, começou a ser infectada. E acabou que aquele negócio lá virou uma putaria. Basicamente, lá ficou louca a situação. Então o que o rei falou assim, ó, agora vocês tranca lá e não deixa ninguém sair de lá mais não, eles vão ficar lá pro resto da vida deles, até eles morrer. Aí basicamente é isso que esse baitola fez com a população dele. Olha que cara safado, né, velho? Bom, e como a prisão já tava trancada já tinha um tempão, o que esse viado fez? Ele pegou e falou assim, ó, como a prisão tá trancada, não tem como botar o povo lá dentro, nós vai pegar e vai enforcar o povo que tá com suspeita da doença. Pegou e começou a enforcar a galera, velho. Começou a enforcar todo mundo. Falou assim, ó,
vai ter que matar, não tem jeito, não tem medicação, não tem nada. Nem tentou, né? Falou assim, ó, nós vai enforcar a tropa toda. E aí tinha uns cabuquinhos lá, tinha uns cabuquinhos na prisão que já tava preso. Já tava preso e tinha alguns que estavam perto de cumprir a sentença e outros que provavelmente ia ficar lá o resto da vida. Mas até essa galera aí, que talvez ia embora, né, que tava cumprindo a sentença, eles teve que ficar lá. E acabou que os presos começaram a se amontoar por causa da bagaceira que lá virou e acabou que infectou, foi todo mundo lá, cara. Que lá virou um pandemônio aquele trem, virou a cabucada lá, o povo ficou louco. Só que um detalhe muito importante é que a doença, ela não matava. Ela não matava, bom, basicamente matava, só que o povo esvortava tudo. Só que esvortava tudo praticamente maluco, né? Os moradores começaram a ficar loucos. E tinha uma área isolada da ilha, que era o ossuário. O ossuário, ele se chama ossuário, né? Porque antes da ilha ser trancada, os guardas começaram a amontoar corpo lá, velho. Começou a amontoar corpo lá do povo que já morreu antes de se transformar. E começou a amontoar a galera tudo lá. Tanto que aquilo lá virou um compilado de corpo morto. Tinha montanha de corpo, a negada, tudo estourada lá no chão. E é isso basicamente, né, que aconteceu com essa galera lá. E um detalhe muito importante é que não tinha como conter. Depois que o povo já ficava tudo infectado, não tinha como parar a doença. Aí o povo começou a achar arma do nada, começou a achar um monte de trem pra se revoltar e acabou que a negada, a zumbizada, começou a esfaquear tudo e começou a ficar louco. Qualquer um que aparecesse lá, eles passavam chibata. Bom, e quando o rei viu que não tinha mais o que fazer, que ele não ia conseguir segurar a galera, ele começou a ficar mais autoritário ainda, né, velho? Começou a dar uma de ditador e até a galera que não tinha nada a ver, até quem não tava nem transparecendo tá doente, ele mandava prender só por achismo, né, velho? Aí começou a prender a galera e a população começou a se revoltar totalmente. Eles já estavam revoltados com o rei, por tudo que ele já fazia, né, com a galera, mas o povo começou a se revoltar totalmente, né? E o que rolou? Nessa revolta toda, alguns guardas começaram a se questionar também sobre as ordens do rei. E um desses guardas foi o próprio gigante, né? Ele já não era muito passe em correr não, mas ele começou a questionar. Falou assim, ó, isso não tá certo não, esse trem tá errado. Vai ter que tapar não. Aí o que o rei fez? Mandou o mão do rei passar a peixeira nele. Ele passou a peixeira no meio do peito do gigante e tacou ele no fundo da prisão, velho. Sacanagem que fizeram com o carinha de cachorro abandonado, né? Mas coitado, bicho. Aí o povo que não tinha nada a ver com a história, que tava preso lá dentro, eles começou a tentar fugir, né? Tentar fugir pelo esgoto. Fugir pelo esgoto, que era uma das alternativas, e também pelas torres. Só que o problema é que a maioria deles ou morria de fome ou morria de cansaço, né? Se conseguisse sair. Tipo assim, tinha uns que eram infectados, os que estavam normal, tinha uns que conseguia fugir, mas morria de fome, tinha outros que morriam de cansaço, e tinha outros que quando chegava na ponte, que intermediava, né, a prisão da aldeia, das palafitas, o diretor do presídio passava a faca em todo mundo, matava tudo. Aí não tinha o que fazer, aí todo mundo ia pro saco, de qualquer jeito. Bom, depois dessa brincadeira toda, apareceu um alquimista e uma bruxa. O malandro do alquimista, o que ele fez? Falou assim, ó, vai ter que dar um jeito nesse trem aí. Então, o maluco pegou, começou a estudar, né, começou a usar os métodos que ele tinha de combater a doença. Falou assim, ó, vou tentar arrumar uma cura pra isso. E o que ele começou a fazer? Começou a usar gente viva e gente morta de cobaia, velho. Começou a fazer as cobaias com a galera, começou a juntar todo mundo. Falou assim, agora tentar dar um jeito nesse bagulho aqui. Bom, depois dessa brincadeira toda, o rei cedeu uma ala do castelo lá pro caboclo, pra ele estudar, pra fazer os treinos dele, tudo certinho. E acabou que, com o passar do tempo, até a guarda do viado começou a ser infectada. Aí não tinha mais guarda, não tinha mais... Tava todo mundo fudido por causa da doença. E acabou que o próprio rei
foi um dos infectados, né? Acabou que a doença chegou no próprio Baitola. Que o próprio subjugou a galera toda. Ele mesmo contraiu a doença e ele virou um dos infectados, velho. Aí que o trem começou a ficar maluco mesmo. Bom, e isso tudo que eu falei até agora foi o que acontece antes do personagem principal aparecer, que é o rapazinho que nós joga aí no começo do jogo, né? Que é um homúnculo, né? Que ele é um pedaço, não sei explicar o que ele é não, mas ele é um homúnculo, basicamente. Ele aparece descendo do esgoto, ele cai dentro da prisão e ele acha um corpo morto lá dentro. Aí ele entra dentro do corpo morto e começa a andar como se fosse o bicho. Aí é aí que começa o nosso personagem protagonista a entrar em ação, velho. Bom, e nosso objetivo no jogo é atravessar todos esses ambientes que estão totalmente contaminados, né? A gente passa na prisão, depois nós vai pro esgoto. Depois do esgoto nós vai pras torres. Depois das torres nós vai pra torre do relógio. E é aí que o negócio começa a ficar diferente, porque aí a gente tem uma participação de uma caricatura um tanto quanto intrigante, digamos assim, né, velho? E essa aí é a bebezinha, né, velho? A guardiã do tempo. Ô, bicha linda, vou te falar um trem pra você, viu, mano? E essa mulher aí, basicamente, velho, ela rebobinava o tempo, né? Que esse é o poder dela. Rebobinava não, ela voltava no tempo. E o poder dela é esse. Então ela ficava voltando o tempo pra tentar achar alguma forma de parar a doença, mas nunca deu certo. Aí, depois que nós passa a faca nela, nós vai pra parte final do jogo. E parte final não, né? Nós vai pra última fase do jogo, antes de nós enfrentar o viadão do Mão do Rei lá. Nós vai pro castelo do Pináculo. Bom, e no castelo nós vai enfrentando que seriam, né, os antigos guardas do rei. A galera toda infectada, toda mamada no caso. E, velho, o esquema começa a ficar quente depois que nós passa disso aí. Depois que nós passa desse castelo, que nós mata os guardas do maluco, tudo, nós chega no malandrão lá, no Mão do Rei, velho. O Mão do Rei tá normal, ele não foi infectado não. Mas ele ainda tá protegendo o rei, velho. O rei tá todo estirado lá na cadeira, todo molestado. E o Mão do Rei lá tá tentando proteger ele. Aí taca uma barreira nele e vai pra cima da gente. Depois que nós passar a faca nele também, o que acontece? Nós pega a arma dele. E... Caralho. Nós pega a arma dele e quebra o escudo. E nós ceifa o rei, velho. O rei, ele tá vivo, só que ele tá num estado vegetativo, né? Ele tá meio pá ali e tal. Aí nós passa a faca no lombo dele, velho. Depois que nós passou a faca no lombo dele, ele meio que sobe no céu, dá uns efeitos malucos lá. E ele explode, velho. No que ele explode, nós perde o corpo e vira só a cabecinha, velho. No que nós vira só a cabecinha, tem uma ponte. Não, tem uma fonte. E nessa fonte, velho, nós entra nela e dá descarga no bagulho. Nós dando descarga, velho, nós volta lá pro começo do jogo. E depois disso, nós percebe que isso tudo é um loop, velho. Isso tudo é um loop, mano. Que a própria Guardiã do Tempo fez. E nós tem que ficar indo e voltando nesse mesmo trajeto. Tem que matar a Mão do Rei 4 vezes. Matar a Mão do Rei 4 vezes pra pegar a célula. E toda vez que nós mata o rei, toda vez que nós vai lá pra matar o Mão do Rei, o corpo do rei já sumiu lá. E o corpo dele não tá lá mais, né? Porque ele estourou junto com a gente, então o corpo dele não tá lá mais não. Quando nós mata a Mão do Rei pela 5ª vez lá, o malucão, nós libera uma porta, velho. Aparece uma porta no fim do mapa. Parece uma portinha no fim do mapa. E nessa portinha a gente consegue entrar lá, ver que tem uns negócios lá, mas isso aí é coisa pra outra hora, pra explicar. A 5ª célula a gente não pega com o Mão do Rei, velho. Nós pega com o gigante. É isso mesmo, nós tem que ir lá fightar com ele. Nós vai lá, arrebenta o gigante, passa o ferro nele, tudo. E depois que a gente briga com ele, fighta com ele a porra toda, o gigante simplesmente revela pra nós
que a gente é o rei, velho. Pois é, o personagem principal que a gente tá jogando, nós mesmos somos o rei, velho. É uma loucura do cacete pra entender isso. Mas é agora que o negócio começa a esquentar, gente. É agora que o trem começa a ficar louco. Por quê, velho? Depois que nós mata o gigante, descobre que nós é o rei, e nós vai lá no final do jogo novamente pra entrar naquela portinha que eu citei, aquilo lá, velho, basicamente nós entra lá e nós vai dar de cara com quem? Com o coletor, velho. O coletor, no caso, ele é o alquimista. Ele é o alquimista e esse maluco, velho, ele ao longo do jogo a gente vai coletando células, né, dos bichos que a gente mata e a gente vai canalizando tudo, velho. Mas aí, se for seguir a lore, você chega lá no bagulho e o cara fala assim, ó, eu preciso da célula que você coletou pra fazer a cura do negócio aqui, velho. E a gente entrega todas as células pra ele. E o rapaz bebe o trem, filho, e fica boladaço. Fica forte pra cacete. Aí depois que bebe o trem, fala assim, ó, eu quero que você traga mais célula pra mim, que eu quero mais, eu quero ficar mais boladão ainda. Aí nós falamos assim, não, negativo pro patrão, aqui não vai ter isso pra você não, velho, aqui você vai pode ficar na negativa aí. O rapaz fica puto, começa a espancar a gente, velho. Aí nós começa a entrar na batalha complicada, velho. Vou falar, porque essa porra dessa fight é uma das mais difíceis que tem no jogo. Eu acho muito difícil, mano. É impossível, é que você bate no cara, ele chega na metade da vida, ele ativa o escudo, e nesse escudo dele, ele regenera a vida inteira, velho. Aí você vai lá, chega, bate nele de novo, chega na metade da vida e regenera de novo tudo. Aí chega na terceira vez, o que acontece? Você arrebenta ele, e na hora que ele vai regenerar a vida pela terceira vez, ele esquece de ativar o escudão. E é aí que nós caceta ele, velho. Nós caceta ele, enfia a mão nele tudo. Até que chega uma hora, aí depois que nós mata ele, velho, ele começa a espernear, né? Fala assim, não, você precisa de mim, velho, que eu vou catar o seco, não sei o que. Aí nós enfia o pé na cara dele, nós pisa na cara dele igual uma vagabunda. Ele é pisoteado totalmente. E depois que nós mata ele, velho, vem uma mensagem na nossa tela, malefício removido. Depois que a gente mata esse rapaz, acabou, filho. A doença está curada, estamos curados da doença, velho. Estamos totalmente curados. Bom, depois disso a gente volta pra sala da guardiã do templo lá. Nós trocamos uma ideia com ela e ela explica que no caso, é ela que era a bruxa, né, velho? Era que tava ajudando o coletor. Puta que pariu, gato, cala a boca. Era ela que tava ajudando o coletor a tentar achar a cura da doença. E o que ela fazia? Como eu expliquei mais cedo, ela ficava rebobinando o tempo. E ela travou a ilha inteira num loop de um dia, velho. E nesse dia que ela travou a ilha, ela ficava voltando todo dia e ficava matando os bichos que estavam infectados pra tentar diminuir o gato do cala a boca, velho. Ela tentava voltar a ilha num dia só, que pra ficar tentando. O gato tá rasgando a minha cadeira. Como se diz? Pra ficar matando os bichos. E nisso que ela saiu matando os bichos, ela viu que não ia dar muito certo. Aí ela largou todo mundo no loop, velho. Aí, essa é a justificativa, né, da gente morrer e voltar pro começo do jogo. Que nós tá preso no loop da guardiã do tempo, velho. Então, basicamente, isso é tudo culpa dela, né? Fica sofrendo no jogo por culpa dela, velho. Bom, depois de trocar ideia com essa vagabunda, gracinha, bonitinha, a gente volta pro começo do jogo. Ela joga a gente num portal. E a gente percebe, cara, que a galera que a gente conversava antigamente, eles começam a dar meio que uns bugs, sabe? Fica meio que pixelando, velho. Os bichos ficam travando e tal, como se tivesse acontecido alguma coisa, como se não tivesse nada no lugar, velho. E a gente segue o caminho todo novamente e chega no final. Chega no final do jogo de novo. A gente mata a mão do rei. E matando a mão do rei, velho, dessa vez, em vez da gente matar o rei, porque a guardiã fez alguma merda e o corpo do rei voltou magicamente. Voltou pra lá, tava todo bugado, mas voltou. Mas dessa vez, em vez da gente matar o rei, nós pega e possui o corpo dele com o homúnculo, velho. E nisso, a gente possuindo o corpo do homúnculo, a gente
toma nosso corpo original. A gente toma nosso corpo original e vai atrás do coletor pra matar ele no corpo do rei, velho. Aí depois que nós passa a faca no coletor estando no corpo do rei, o que nós faz? Nós pega e fica entediado, né? Nós vai lá pro trono, fica lá assim, sem ter o que fazer, tá todo mundo morto, tá todo mundo bagaçado. Mas do nada aparece uma pessoa tanto quanto suspeita na nossa frente. Quem é essa pessoa? É exatamente quem você tá pensando. O jogador, nós mesmo, o personagem do começo do jogo, velho. Só a cabecinha e o corpinho dele. No começo do jogo, ele fica olhando assim e fala assim, ué, mas como assim? Como assim? Não entendi. Mas nós olhamos assim e falamos, como assim esse cara tá aqui, velho? Aí nós pega, vai preparar, no que nós prepara a luta com ele, acaba a lore do jogo, velho. E esse é o final da lore principal do Dead Cells, velho. Assim, rapaz, o negócio é muito louco. Essa lore é muito boa, eu acho muito bacana, bem interessante. É uma lore curta. É claro que eu deixei passar muita coisa, mas deixei bem minimizado pra vocês, né, galera? Então, isso aí, tamo junto. Quem não gostou, não gostou. Quem gostou, tamo junto aí, é nóis, é isso. Próximo eu vou tentar fazer a da lore de Hollow Knight, velho, se eu tiver com paciência. Que esse aqui eu não tive muita paciência, não. Mas é isso aí, turma. Tamo junto, é nóis. Falou. Até a próxima aí.